Bem, meu povo, esse é o segundo vídeo dessa semana. Vamos dar continuidade em João no capítulo 4. E se você tem Bíblia em ordem cronológica, você pode procurar aí na página 1035. Esse é o ano 26, né, depois de Cristo. Jesus está com 31 anos, Saulo com 16. João 4,4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E assim que chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera para o seu filho José. E aqui nessa parte onde tem essa questão das terras que Jacó deu para José, nós vemos uma coisa interessante também para falar sobre essas terras. Nós sabemos que Jacó, que é Israel, comprou um pedaço de terra em Siquém, para guardar os rebanhos dele, para ter onde colocar a tenda dele e a residência dele. Ele comprou, depois ele saiu de lá quando o Simeão e o Levi, né, mataram todos os homens de Siquém, por causa daquele evento que houve lá, com relação a Diná, irmã deles, né? Ele teve que sair de lá. Aí bem, quando o José está lá no Egito, e o pai dele também está lá no Egito, quando o Jacó, que é o Israel, chama José e diz que os filhos de José vão ser filhos dele, porque ele foi tirado, né? José foi tirado então, dele, então os filhos de José seriam filhos de Jacó, e eles iriam ter direito a essa terra que ele comprou do povo de Siquém, de Sicar, tá bom? É onde ele tinha cavado um poço, onde ele dava água para o rebanho. Essa originalmente é a terra do Jacó. Porém, eu quero salientar que lá no Gênesis, quando Jacó diz que aquela terra será dada aos filhos de José, ele tem uma expressão esquisita. Ele diz: aquela terra eu tomei com o meu arco, né? Tomei, tipo assim, foi com guerra que eu tomei com minha espada, o meu arco. E não foi bem assim. Ou uma narrativa está errada, ou outra está errada, né? Ou a narrativa da história do Rúben, ou do Simeão e o Levi, ficou faltando coisa, ou realmente o Jacó, quando ele fala para José que tomou com o arco, tomou com atitude de guerra, um dos dois está errado nisso aí, porque está faltando acrescentar alguma coisa. Aí nós vemos aqui no versículo 6 de João, capítulo 4, que havia o poço de Jacó ainda estava ali. Veja a idade desse poço aí, a idade desse poço. Que nós estamos falando de Jacó, o próprio Jacó, cavou esse poço para dar água ao gado. Então Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso era por volta do meio-dia. Gente, meio-dia para tirar água do poço. Só é mais frio que o calor que você está sentindo, mas a água não está muito geladinha não, né? Veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja, aqui tem uma exceção. Que esse evangelista aqui, João, está narrando isso aqui. E é o mesmo João que vai, há pouco tempo, narrou a história de Jesus com Nicodemos, que era uma conversa particular. Então os discípulos tinham ido, mas João tinha ficado por ali. A mulher então perguntou ao Senhor Jesus: como tu, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, pede água? Que os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água do poço, o poço é profundo. Onde pode conseguir essa água viva para me dar? Né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço com o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, do qual ele mesmo bebeu, né? Olha aí. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ainda mais essa hora, né? Meio-dia. Por que meio-dia? Jesus disse: tá, eu vou te dar essa água, mas primeiro vai chamar seu marido e volte aqui com ele. E a mulher disse: eu não tenho marido. Jesus fala: você falou corretamente quando você disse que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer realmente é verdade, mulher. E aí a mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Olha, já começou a ver
que Jesus era profeta. Primeiro ela perguntou se Jesus era maior do que Jacó. E está chegando perto, está chegando perto. Versículo 20 diz: nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Claro, Jerusalém está o templo, né? Aí Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No versículo 23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aqui, primeira vez, Jesus se declara, não para discípulos, não para autoridades, mas para uma mulher samaritana. Jesus diz então: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu mesmo sou o Cristo, que você acabou de dizer, né? Jesus se declara aqui para essa mulher. Se você for ver a história dele conversando com Nicodemos, parece que tudo que o Nicodemos queria era saber se ele era o Cristo, mas ele não se declarou para Nicodemos. Ele se declarou para uma samaritana. Veja como é a forma de Jesus trabalhar. E com relação ao Nicodemos, ele disse foi o seguinte: olha, eu estou falando de coisas naturais, você não entende? Como seria se eu falasse de coisas espirituais? Nisso Jesus deixa claro que Nicodemos não iria aceitar aquele testemunho. Se Jesus dissesse, por exemplo, não, eu sou o Messias, Nicodemos estava em grande confusão. Ele chega dizendo: eu sei que tu és mestre, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Está reconhecendo duas coisas: Jesus tem autoridade no ensino e poder para operar maravilhas. Mas ele que sabe tudo da lei, não entendeu ainda que Jesus era o Cristo. Por que ele não entendeu ainda que Jesus era o Cristo? Por questão religiosa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi a pergunta que fez Natanael, né? Então, queridos, o próprio Natanael foi também o primeiro dos 12 a declarar que Jesus era o Cristo. E agora o Cristo está se declarando para aquela mulher, porque aquela mulher não tem ensino, não tem instrução, não tem nem a 10ª parte do conhecimento bíblico ou da Torá. Ela não tem o conhecimento do Nicodemos. Então Nicodemos estava próximo, mas estava com o entendimento dele cego, não conseguia compreender. E aquela mulher, para ela Jesus se declarou. Eu não vou entrar aqui, não vou fazer aplicações sobre essa questão da mulher, o problema que ela tinha com o poço, o problema que ela tinha com os homens, porque isso quem tem experiência de falar sobre isso, é o pastor Cláudio Duarte. Você pode procurar aí uma pregação dele sobre a mulher samaritana, ele vai falar muito bem nisso aí. No versículo 27, onde vai falar como o evangelho chegou a Sicar, que é Siquém, que é Nablus. Veja que Jesus está indo da Judéia para a Galileia. Ele está voltando para a Galileia porque João foi preso. João 4, 27. Naquele momento os seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Como é isso? O que queres saber? Ninguém perguntou à mulher o que ela queria saber. E nem ao mestre: por que o senhor está conversando com ela? Você sabe por que o mestre estava conversando? Que eles estavam querendo fazer essas perguntas? Você sabe por que aqui tem esse questionamento? Que ninguém perguntou, nenhum dos discípulos perguntou à mulher o que você está querendo saber, nem a Jesus por que você está conversando com ela. É porque não era permitido a mulher falar. Entendeu? Se ela quisesse aprender alguma coisa, tinha que perguntar ao marido. E essa ideia não é só de agora, é de muito tempo. Uma criança na Judéia, do 13º ano, ele passava pela Bar Mitzvah, ele tinha condição de fazer perguntas, e por isso é que Jesus ficou lá no templo, fazendo perguntas e respostas, sabe? Pois é. Porém, a mulher não podia. Nem depois de casado, não. Quer aprender alguma coisa, pergunta ao seu marido.
seu marido também não sabe? Pergunta ao mestre. Então, é por isso que tem esse questionamento aqui. Só para você saber direitinho. Né? Lá na frente, o apóstolo Paulo faz menção disso. Dessa mesma coisa aqui. Esse meu pensamento, isso é cultura judaica. Ele diz, eu não permito que mulher ensine na igreja e nem que exerça a autoridade de marido. As mulheres fiquem no culto caladas, não fiquem conversando, não fiquem perguntando. Deixa para perguntar em casa. Quando chegar em casa, você pergunta ao seu marido. Isso é cultura judaica, tá? Isso não é nada de opressão de mulher, não. Estou falando de cultura hebraica. É cultura, tá, gente? Cultura bíblica também. Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me diz tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Veja, essa mulher, ela quebrou uma redoma, uma parede que impedia ela de se relacionar com as outras pessoas do povo. Ela era mal vista, sim, e o fato de ela ir buscar água ao meio-dia já indicava que ela não queria muito contato com as pessoas, porque as pessoas iriam fatalmente julgá-la por suas ações, é claro. E então ela agora vai até onde está o povo e diz: ei, eu encontrei um homem, olha o que ela diz, um homem que me diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela podia ter dito simplesmente, ele me disse que ele é o Cristo. Ele primeiro me disse tudo o que eu tenho feito, depois ele me disse, eu sou o Cristo. Não, mas ela faz essa pergunta, será que ele não é o Cristo? Venham cá ver, venham ver esse homem, né? E então, saindo da cidade, foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com o mestre, come alguma coisa, mestre, come. Aí Jesus disse, eu tenho para comer algo que vocês não conhecem. E os seus discípulos começaram a questionar, será que alguém lhe trouxe comida? Estava conversando aqui com aquela mulher, né? Aí disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Verso 35 diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Então, assim é verdadeiro ditado, um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ele já está falando dos discípulos, já está falando da igreja, que nós somos os últimos que seremos primeiros. Os primeiros que serão os últimos é o povo hebreu, o povo israelita. João 4,29 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho dado pela mulher e foram lá ter com Jesus, né? E aí, versículo 40. Assim, quando se aproximaram os samaritanos, insistiram que Jesus ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Olha aí. E, então, por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ou seja, teve um grupo que creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. E agora, muitos outros, é outro grupo, que creram em Jesus porque ouviram falar. São 2 níveis de evangelismo aqui. Tem aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus quando nós falamos, elas creem. E tem aquelas pessoas que só creem depois que sentem a presença de Jesus e sabem que Jesus está ali realmente, né, ministrando na vida deles. Tá vendo? E aí, para concluir, eles disseram àquela mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha aí, olha só. Primeiro, Natanael, João Batista e agora os samaritanos. Estão reconhecendo Jesus como o Salvador do mundo, o Messias que havia de vir. No próximo vídeo a gente dá seguimento, se Deus quiser.